Olá, Betel, graça e paz em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que bom nos encontrarmos mais uma vez aqui na semana online, onde quer que você esteja agora, neste exato momento, para juntos orarmos uns pelos outros, assim seguindo um princípio bíblico. E uma saudação para você que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil também. Receba uma saudação nossa aqui da família Betel, em nome de Jesus. Olá, querida igreja, que bom estarmos novamente reunidos aqui com o objetivo de orar um pelos outros, e para a gente é uma alegria esse momento de podermos estar intercedendo por você, orando por você, conversando sobre oração, falando do nosso Deus. E você é o nosso convidado, a nossa convidada para interagir conosco ao longo desse quadro Orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros, ele vai ao ar toda semana, minutos antes de iniciar o nosso culto, a nossa celebração aqui na Betel. Então nós sempre convidamos você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais para enviar o seu pedido de oração aqui para nós, pelos nossos comentários ou pelo número de WhatsApp que vai aparecer agora aqui na tela. Você pode enviar o seu pedido de oração, esse pedido vai chegar na nossa secretaria e ao longo da semana, irmãos estarão orando por você, clamando pela sua vida, orando pelas causas que têm movimentado no teu coração qualquer tipo de sentimento ou preocupação. Então, vamos nos unir orando uns pelos outros. Você também é o nosso convidado para orar por nós, orar pela nossa igreja, para que Deus nos dê sabedoria, nos dê estratégias para levar o Evangelho de Jesus ao maior número possível de pessoas, seja aqui pelas nossas vias digitais, aqui mesmo no bairro de Santana, na zona norte da capital da cidade de São Paulo, ou em qualquer outra cidade do Brasil e fora do Brasil. E você é o nosso convidado para orar por essa causa, orar pela liderança aqui da igreja, tantos irmãos que precisam também da graça do nosso Deus, assim como você. Não é isso, Sônia? Isso mesmo, como é importante a gente poder compartilhar, dividir o que nós estamos carregando, situações em que estamos vivendo, que são reais, são necessárias, podemos praticar dessa forma, elevando as nossas vozes, as nossas orações a Deus sobre aquilo que você tem passado, aquilo que você está esperando uma resposta, ou mesmo dividindo uma alegria, né? Uma situação em que você já tem visto a mão de Deus na sua vida. É muito bom podermos compartilhar um com os outros. Falamos sobre cura. O nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, é um Deus que cura. E é sobre isso que nós iremos falar daqui a alguns instantes no nosso culto. Jesus Cristo, um Deus que cura. E cremos que Ele opera curas maravilhosas, milagres no nosso viver. E eu quero convidar você para refletir nessa palavra que o Senhor registrou para nós sobre Jesus. A Sônia vai ler para nós essa passagem bíblica. Se encontra em Hebreus, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 9. Diz assim: Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Esse é um texto bíblico que nos ensina que Jesus, sendo Filho de Deus, ele orou. Ele buscou a direção do Pai em todo o tempo. Sendo Filho, ele viveu na dependência total do Pai. Ele orou,
e em lágrimas também apresentou as suas orações, súplicas, para que o Pai pudesse intervir e abençoar as direções que o Senhor Jesus estava clamando a Ele. Aqui nós encontramos um estímulo para nós orarmos. Orarmos ao nosso Deus. Ele já sabe sim o que nós precisamos, mas Ele tem prazer de ouvir de nós o que realmente precisamos. Isso revela dependência. O nosso Deus, Ele se alegra em saber que nós, como filhos, reconhecemos a nossa total dependência dEle. E é por isso que nós iremos orar. E se você ainda não enviou o seu pedido de oração para o número do WhatsApp que está aqui na tela, ou tem colocado aqui nos comentários, faça agora mesmo. Vamos orar, vamos compartilhar aquilo que está dentro de nós, precisando da intervenção de Deus. Jesus não guardou para si, Ele falou para o Pai o que Ele precisava. Então, esse é o momento de nós orarmos, pedirmos que o nosso Deus, na sua infinita graça, amor e misericórdia, estenda a sua mão sobre nós. E eu vou pedir para a Sônia estar orando conosco nesse exato momento. Então, você que está nos acompanhando em espírito de oração, una-se a nós em uma só fé para clamar em nome de Jesus pela sua vida, por causas que você está envolvida, e vamos, na dependência do Pai, rogar o milagre para a nossa vida hoje. Oremos com a Sônia. Querido Deus, obrigada, ó Pai, por essa oportunidade bendita, na qual vemos que até o Seu Filho, Senhor, se colocou a essa disposição, onde eu, pastor Fernando e todos da igreja estão reunidos, desejosos de colocar diante de Ti, do Teu altar, as nossas orações. Coloco diante de Ti aqueles que vêm, ó Pai, nos acompanhando através da internet, do YouTube. Senhor, venha intervir sobre a vida deles, seja qual for as suas necessidades, ó Pai. Nós temos, ó Pai, o desejo de entregar confiadamente, esperando no Senhor, cada súplica que vemos fazer, ó Pai, cada oração e cada gratidão também, Senhor. Como é importante podermos estar, ó Deus, orando uns pelos outros. Obrigado, ó Pai, porque o Seu Filho, Jesus Cristo, fez isso de uma forma obediente, entendendo que o Senhor é tão grandioso, tão poderoso e pode também intervir sobre as nossas necessidades, ó Pai. O Senhor se preocupa com a nossa saúde, o Senhor se preocupa com as nossas vidas, o Senhor se preocupa com as nossas famílias, o Senhor se preocupa com os estudos, ó Pai, que temos desenvolvido, o Senhor se preocupa, Senhor, com a capacitação que cada um busca ou procura de uma promoção no seu serviço, de uma boa recolocação. Senhor, o Senhor se preocupa também com as tristezas, com as situações, ó Pai, que nos ferem, que fazem nos desanimar. O Senhor se preocupa com muitas e todas as nossas situações, ó Pai. Então, por isso estamos aqui, como canal, ó Pai, da Tua bênção, pedindo a Sua direção, pedindo o Seu atender os nossas súplicas, as nossas orações aqui, ó Deus, vir em resposta a cada necessidade, ó Pai. Queremos colocar em especial, Senhor, essa série que estamos estudando, ó Pai, sobre cura. Sabemos o quanto ela é, ó Pai, urgente e necessária. Tantas áreas nas nossas vidas, ó Pai, precisam ser trabalhadas. E sabemos que do Senhor emana poder para trabalhar e transformar as nossas vidas. Sabemos que a partir, ó Pai, de dentro de nós vem a real transformação, para que o Senhor venha trabalhar, ó Pai, as demais coisas na qual temos necessidade de cura, Senhor. E por isso eu venho pedir, venha intervir por cada um que está ouvindo agora essa oração.
atendendo, Senhor, a sua real necessidade. Pedimos também, Senhor, perdão pelos nossos erros, nossos pecados, e nos dirija, ó Pai, nesse culto, e que ele seja, Senhor, edificante e que chegue até a Ti como um cheiro agradável. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como é bom orar, como é bom falar com Deus e crer que Ele verdadeiramente tem poder para nos abençoar e intervir em áreas da nossa vida que precisam desse cuidado que a Sônia acabou de falar. Dentro de alguns instantes nós vamos começar o nosso culto. Estamos estudando uma nova série de mensagens chamada Cura-me. Você precisa de cura? Você crê que o nosso Deus tem poder para curar você agora? Bom, você é o nosso convidado, a nossa convidada para celebrar a Cristo conosco agora aqui na Igreja Batista Betel. E também, se você ainda não nos acompanha em nossas redes sociais, vai aparecer na tela aqui as nossas redes sociais para que você nos acompanhe. Ali em nossas redes sociais tem várias informações referente a muitas atividades que a Igreja Batista Betel realiza pensando em agradar ao nosso Deus e edificar a vida dos nossos irmãos, abençoando famílias. Então, não perca tempo, curta, compartilhe e seja uma bênção também em nome de Jesus. E prepare o seu coração, Deus tem uma palavra abençoadora para a tua vida. Prepare o ambiente da tua casa para juntos adorarmos a Jesus. Deus abençoe a tua vida, fique na paz do Senhor. Tchau, tchau. Esse é o dia que nós temos para adorar e engrandecer ao nosso Deus. E nós te convidamos a adorar conosco. tesouro maior terá.
Você que nos acompanha agora, em qualquer lugar do Brasil, fora do Brasil, pelas nossas redes sociais, receba um abraço em nome da família Betel, Casa de Deus. E eu quero agora, com a igreja, me alegrar também conhecendo uma princesa. E é esse o significado do nome dessa querida, Sara. Sara, quero convidar a família do nosso irmão Santiago, a Mari, os meninos, todos, venham aqui à frente, trazendo a princesa Sara. Vem cá, Sam. De meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou vos bênçãos da cruz. Nossa. Os pequeninos Ele conduz, ó, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunidos todos afinal, juntos na pátria celestial, ó, todo Salvador. Que alegria sem pecado mal, reunidos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém. Esta é a Sara que está ao lado aqui, dessa família linda, do seu papai, do Davi e do Mateus. Todos nomes bíblicos, né? Filho de crente é uma bênção, né? É Mateus, Levi, né? Ainda bem que até hoje eu não vi nenhum Judas, né? Não sei por que o pessoal não coloca o nome dos filhos de Judas, né? Mas é um significado muito bonito o nome de Judas, né? Mas, enfim, não vai ao caso, né? Mas nós iremos orar pela Sara. E antes de entregar aqui um certificado para a mamãe, o nome Sara significa princesa. E o meu desejo, o nosso desejo como igreja, é que a Sara continue sendo essa princesa do Senhor Jesus nesse mundo, fazendo a diferença. Assim como o Mateus, assim como o Davi. E que Deus continue concedendo para vocês todos os recursos necessários. Aqui tem um certificado desse momento. Será que a Sara vem comigo? Vem contigo? Ah! Tá vendo, gente? Fica a dica. E eu vou convidar a igreja a ficar em pé. Vamos orar pela Sarinha? Você pode estender suas mãos em direção da Sara? Senhor, nós te agradecemos pela vida da Sara, esta princesa do Senhor Jesus. Nós, ó Pai, como igreja, juntamente com seus pais, a consagramos a Ti. Ela já foi consagrada desde o ventre, meu Pai, pela sua mamãe, pelo seu papai, por todos os seus familiares. E agora, santo e bendito Deus, como igreja de Jesus, nós estamos agora, meu Pai, reafirmando aquilo que um dia seus pais fizeram na Tua presença. Que a Sara, meu Pai, exemplo de Jesus, cresça em estatura e graça diante do Senhor e dos homens, para a glória de Jesus. E que ela, meu Pai, possa, no tempo oportuno, fazer a decisão mais importante de entregar o seu coração a Jesus. E que ela viva, meu Pai, intensamente para agradar a Jesus. Cerque ela de todos os cuidados. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E você vai falar comigo uma frase aqui para mantermos a nossa tradição. Ela está até como estendida para vocês, olha só. Você vai falar comigo: Sara, nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém? Vamos estender as mãos? Vamos lá? Sara, nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém. Agora você pode aplaudir a Sara. Ei, princesa. Fala amém. Fala amém? Amém.
Amém. Parabéns, família. Parabéns, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe. Ainda em pé, vamos cantar louvores ao Senhor. Eu sei que você queria sentar, né? Mas vamos ficar já em pé e louvar ao nosso Deus. E com a mesma alegria, nosso próximo cântico diz para que, com todo o nosso fôlego, com todo o nosso ânimo, força, que nós louvemos ao Senhor. Com as palmas. E bem forte. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Nos vales, louvo nos montes, eu louvo no dia e louvo na noite, eu louvo se vejo que estou cercado, pois meus inimigos serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se não. Eu louvo pois sei que estou em tuas mãos. Guerreio louvando em adoração. Com meu louvor, muralhas cairão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Louve ao Senhor todo o meu ser. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo o Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo o Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louva ao Senhor todo o meu ser.
ânimo, nós vamos cantar alguns cânticos antigos. Vamos iniciar com a alegria. Estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado um novo corpo, um novo espírito. Eu tenho certeza que muitos na minha faixa etária, de alguns irmãos, lembraram desses hinetos na nossa época de adolescência. Muitos aqui já conheciam? Gostoso relembrar. E a gente acabou de cantar aqui, sem Jesus não dá. O nosso próximo cântico, eu já convido a você a fazê-lo como uma oração, dizendo que Deus sempre está conosco, em todos os momentos. Deus sempre está conosco. Como é bom saber que nunca estou só. Tenho sempre a tua mão a me guiar. Mesmo quando
eu posso crer, comigo estás, teus caminhos são mais altos que os meus, mesmo quando não consigo entender, sei que posso confiar, sei que devo descansar. Aqui estou, comigo estás, na escuridão, teu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Como é bom saber que nunca estou só. Tenho sempre a tua mão a me guiar. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando a luz se vai, eu posso crer, comigo estás, teus caminhos são mais altos que os meus, mesmo quando não consigo entender, sei que posso confiar, sei que devo descansar. Aqui estou, comigo estás, na escuridão, teu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Na escuridão, teu olhar me ilumina, e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz, minha alma em ti confia, pois onde estou, tu também estás. Onde estou, tu também estás, Jesus. Ele está comigo, Jesus. Nesta manhã, Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos. Não há nada, ó Pai, não há montanhas, não há mares profundos, não há fogo que nos separe de Ti. Sabemos que o nosso pecado, ó Pai, interrompe a nossa comunhão contigo. E por isso, quero te pedir perdão, ó Pai, dos nossos pecados. Nos perdoe, ó Pai, porque sempre estamos olhando para as circunstâncias das vidas, sempre estamos criticando, ó Pai. Erramos como igreja quando nós nos ajuntamos para falar de irmãos,
quando nos ajuntamos para falarmos da diretoria, direção da nossa igreja. E deveríamos, ó Pai, estar nos reunindo para te louvar, te agradecer, abençoar a vida dos nossos irmãos, do nosso pastor, dos nossos líderes. E por isso te pedimos perdão, porque sabemos que isso nos distancia do Senhor. Mas somos gratos, ó Pai, pela sua misericórdia, pela sua bondade e graça, pelo seu perdão, pela sua salvação. E nesta manhã queremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, nos derramar perante o Senhor e nos transformar em Ti, porque sabemos que o Senhor pode mudar as nossas vidas, as nossas atitudes. O Senhor nos ensina a amar, Senhor, assim como o Senhor nos ama. Muda o nosso ser, Senhor Deus, em nome de Jesus. É isso que clamamos ao Senhor. Se você está se sentindo assim hoje, querido, clame àquele que pode mudar toda a situação. Cante conosco por esse nome que pode transformar tudo. Pode se assentar. E aproveitando agora esse momento também, é o momento da gente adorar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Um momento muito especial, que nem nós cantamos agora. Como não adorar? Como não adorar esse Deus vivo? Sim, irmãos, vamos fazer como aquela viúva pobre. Vamos ter esse sentimento que deu aquilo que tinha para Deus. E a nossa igreja tem grandes desafios financeiros em todas as áreas. E nós estamos trabalhando com a orientação de Deus para que esses recursos sejam utilizados com sabedoria para a edificação do corpo de Cristo, da expansão do seu reino aqui na terra. Então, irmãos, venham com alegria no coração. Nós acabamos de cantar, a alegria está no coração de quem? Jesus. Venham, venham, vamos adorar esse Deus vivo. Em nome de Jesus. Amém. Mesmo assentados, vocês podem louvar conosco. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte
morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, levantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Do seu amor. Nosso Deus, nós queremos neste momento te agradecer, Pai. Te dar toda a honra e glória, Senhor Deus, através dos nossos louvores, mas também neste momento de dízimos e ofertas, Pai. Te rendemos graças porque temos a oportunidade e a alegria de poder, Pai, trazer aquilo que é teu, Senhor Deus, para poder te glorificar, Pai, e poder abençoar o teu reino de alguma maneira, Senhor Deus. Obrigado por nos dar esse privilégio. Nós sabemos que nós mesmos não temos condições nenhumas de, Pai, de poder te adorar, te render louvores, se não for através, Senhor Deus, da tua misericórdia, da tua graça, Pai. Neste momento em que peço também por esses dízimos e ofertas, Pai, peço pelas famílias que não têm condições de, Senhor Deus, estar, Pai, na tua casa aqui, Senhor Deus, trazendo esses dízimos e ofertas. Que essas pessoas que têm, Pai, uma necessidade financeira, que o Senhor possa trazer principalmente, Pai, o pão de cada dia delas, Senhor Deus. E o alimento espiritual que é, Pai, é fundamentalmente, infinitamente maior do que qualquer valor aqui depositado, Senhor Deus. Que nós, como igreja, possamos estar nos apoiando, Senhor Deus. Que nós possamos viver como igreja em que um irmão necessitado, Pai, ele possa olhar para o lado e ver um irmão que possa ajudá-lo. Que nós, como igreja Batista Betel, Senhor Deus, sejamos, Pai, como aquela igreja de Atos 2. Nós lemos e achamos lindo e maravilhoso, Pai, a Tua palavra. Mas não adianta nada se nós não a vivermos, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós, Pai, que falhamos e pecamos constantemente. Que nosso olhar para o irmão ao lado seja um olhar de amor, de compaixão, de misericórdia, assim como o Senhor tem conosco, Pai. Que o Senhor possa vir trazer, Senhor Deus, a Tua graça sobre nós. E muito mais do que um valor, Pai. Seja uma graça para que essas pessoas possam ser alcançadas, Pai, através de nós. Nos dê o privilégio de poder participar do Teu santo reino, Pai. Que mais uma vez, Senhor Deus, essa igreja, Pai, possa nutrir comunhão, Pai. Sermos como um, idem como Jesus Cristo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos capacitar
para realizarmos aquelas boas obras que o Senhor preparou antes mesmo, Pai, de nós existirmos. O Senhor nos escolheu, Pai, nos escolheu para servir o Teu santo reino, que nós realmente o façamos com alegria, sentindo o privilégio que é, Pai, servir a Ti aqui na terra, Senhor Deus. Que nós, até o dia que o Senhor voltar, que nós possamos nos santificar constantemente, Pai. E nos livre, Senhor Deus, nos livre de todo mal. Nós sabemos que Jesus Cristo pediu não para nos tirarmos do mundo, mas sim, Senhor Deus, para que nos protegesse dele, Pai. Pai, qualquer cilada do Satanás, Senhor Deus, que tiver sobre essa igreja, que o Senhor possa tirar, Pai. Inclusive nossos próprios desejos, Senhor Deus. Nós mesmos somos inimigos, Pai, declarados da cruz de Cristo, Senhor Deus. Mas através dela, nós somos limpos e regenerados, Pai. Que essa igreja possa, Pai, trabalhar como a noiva de Cristo, te honrando e glorificando em tudo que fizermos. Te rendemos graça mais uma vez, Pai, e perdoe nossos pecados. Que nós estejamos com corações limpos agora para ouvir a Tua santa palavra, Senhor Deus. Que ela venha frutificar em nós, Pai, realmente com o coração desejoso por Ti, que é para Te honrar e glorificar. Se não for por isso, Pai, não valeria de nada termos nascido. Que seja para a honra e glória do Senhor nossa existência. É isso que eu Te peço e agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Teu nome, dizer que és fiel, misericordioso, damos-te glória, damos-te honra, tudo que somos vamos dar, com mãos erguidas te adoramos, damos-te glória, damos-te honra, tudo que somos vamos dar, com mãos erguidas pra te adorar.
erguidas pra te adorar, te adorar, te adorar. Estamos estudando uma série de mensagens chamada Cura-me. Cura-me. Domingo passado iniciamos essa série e hoje nós iremos avançar um pouco mais estudando essa temática. Conversamos domingo passado sobre a seguinte questão: será que o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele cura hoje? Ou os milagres de cura foram apenas e tão somente no período em que Ele esteve aqui no ministério terreno? Cremos que o nosso Deus, Ele cura hoje, assim como Ele curou no passado. O nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ao mesmo tempo que as doenças, as enfermidades e os problemas que nos acometem não deixaram de existir, a graça de Deus continua existindo e nos abençoando em cada momento. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema: clame por sua cura. Clame por sua cura. Alguns aqui talvez já ficaram cansados, desmotivados e até mesmo desesperançados quando o assunto é cura. Acha que a sua situação não tem cura. Quantos aqui já não receberam um diagnóstico e esse diagnóstico, sob a perspectiva da medicina, da sabedoria humana, trouxe tão somente a seguinte constatação: não há o que ser feito, logo prepare-se, em alguns dias, em algumas horas, você deixará de viver. Laudos como esse faz parte da história de muitas pessoas. As doenças, elas vêm, não pedem permissão para nos afetar. Estamos num mundo doente, num mundo com vírus, com bactérias. Algumas pessoas também nascem com algum tipo de má formação em seu corpo e também precisam de cura. Existem doenças que estão aos nossos olhos invisíveis, mas elas fazem parte também do nosso cotidiano. Pessoas que adoecem na sua alma, nas suas emoções e precisam ser curadas em nome de Jesus. E hoje, ao estudar esse tema, clame por sua cura, eu quero estudar com você o texto sagrado que encontra-se no Evangelho de Lucas. Obrigado, Deus abençoe. Lucas, capítulo 18, versículos 35 ao 43. Lucas 18, 35 ao 43, vai narrar a história de um homem que foi curado de sua cegueira. Em reverência à leitura da palavra de Deus, eu quero convidar os irmãos a colocarem-se de pé para acompanhar a leitura. O texto sagrado diz: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto de Jesus, perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, essa palavra é inspirada pelo Teu Santo Espírito. E eu peço que o Senhor nos ajude a compreendê-la e que Teu Espírito aplique em nós essa verdade santa de que o mesmo Deus do passado que curou é o Deus do presente que cura e curará no futuro. Em nome de Jesus, amém. Queiram assentar-se, amados irmãos. Cidade de Jericó. Vamos entender um pouco o contexto dessa passagem. Jesus ele está indo em direção a Jerusalém, onde ele vai estar ali passando por todo o processo da paixão. E no meio do caminho ele vai e cruza por Jericó, que era caminho. A cidade de Jericó é uma cidade conhecida por muitos, conhecida principalmente por uma batalha travada por meio de homens de Deus que rodearam aquela cidade em voltas e as muralhas caíram sob o comando de Josué. Aquela cidade de Jericó também provavelmente foi o local onde Jesus ele passou por duas das suas tentações ali no deserto, principalmente porque Jericó ficava próximo ao deserto da região da Jordânia. Jericó, ela é marcada como um dos últimos, ou melhor, o último milagre de cura de Jesus foi em Jericó sobre a vida desse homem. Então, ao ler esse texto, nós estamos lendo o relato para você acordar. Fundo musical, né? Ficar interessante a mensagem, né? Dá aquele clima, né? Mas na verdade é o Espírito que tem que dar o tom no seu coração sempre. A cidade de Jericó, ou melhor, esse texto é o último milagre de cura de Jesus durante a sua vida terrena. Então, ao ler esse relato, nós estamos observando o último milagre de Jesus em seu ministério terreno. Esse texto aqui, essa passagem, essa situação, ela é narrada nos 3 evangelhos. Os 3 evangelhos narram essa cura. Mateus, ele vai registrar esse momento como 2 cegos. Marcos, ele vai trazer a identificação de Bartimeu, filho de Timeu, sendo este cego que foi curado. E Lucas, o evangelho de Lucas, vai tão somente dizer que foi um homem. A bem da verdade, quando nós estudamos esse texto, vários estudiosos vão dizer o seguinte, que a cidade de Jericó ela era marcada com duas áreas, a cidade antiga e a cidade nova. Alguns entendem que foram 2 cegos, um Jesus curou na cidade velha e o outro, no caso Bartimeu, quando ele entrou na cidade nova de Jerusalém. Essa cidade é uma cidade importante e ali tinha essa pessoa, esse cego. E uma pessoa cega, assim como uma pessoa aleijada nos dias de Jesus, era uma pessoa que não era considerada uma pessoa viva. Se nós estivéssemos numa sala e tivessem ali 5 pessoas, sendo que dessas 5, uma fosse cega e outra aleijada, naquele momento as pessoas iriam dizer, eu fui lá na sala e tem 3 pessoas. Ou seja, eles não contavam, não contabilizavam quando uma pessoa era cega e outra pessoa era aleijada. Então, diante desse cenário, você começa a desenhar como era a vida desse homem ou dessas pessoas que sofriam qualquer que fosse
a enfermidade da cegueira ou fosse aleijado. Algumas pessoas eram cegas ou aleijadas em decorrência de alguma má formação de nascença, outras por doença, outras ficaram cegas ou aleijadas por guerras ou acidente. Existia uma população muito grande de pessoas nessa condição, e essas pessoas eram ignoradas. A bem da verdade, graças a Deus, hoje a sociedade ela tem um olhar diferente para a acessibilidade desse grupo, mas nem sempre foi assim. Uma pessoa em situações como esta iria ser colocada à margem da sociedade, da igreja e da família. Clamar por cura. Naquele momento, quando Jesus entra na cidade, aquele homem cego, Bartimeu, ele identifica um alvoroço. E ele, ao identificar esse alvoroço, ele pergunta para as pessoas o que estava acontecendo. A resposta daqueles homens foi: Jesus de Nazaré está passando. Aquele cego, Bartimeu, ele tão somente tem uma atitude. Ele era cego, mas ele não era surdo. Ele se levanta. Marcos vai dizer que ele lança ao lado a sua capa, dá um salto, e ele começa a clamar em nome de Jesus. Esse movimento pode parecer algo para nós, algo insignificante, alguém pegar a sua capa, jogar ao lado, dar um salto e começar a clamar pelo nome de Jesus. Aquela capa simbolizava tudo aquilo que ele tinha. Era o seu cobertor, era a maneira que ele iria usar, ou melhor, iria ter para aquecer-se das noites frias daquela região. Aquele homem pega o seu único bem, joga de lado e dá um salto e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele viu a oportunidade da cura e não ficou pensando se devia ou não tomar uma atitude. Aquele homem tão somente não esperou o momento certo de Jesus vir até ele, não, ele foi até Jesus. E no meio de uma aglomeração de pessoas, no meio de pessoas que estavam ali espremendo Jesus, aquele cego sem saber a direção, ele começa a gritar e clamar pelo nome e socorro de Jesus, o Filho de Deus. O que chama a atenção nesse texto é que à medida que ele estava clamando, as pessoas que iam adiante dele começou a dizer para ele ficar quieto. As pessoas começaram a dizer: fique quieto você que está gritando. Naquele momento aquele homem poderia ouvir a multidão, e essa multidão, ela representa a sociedade. A sociedade tem esse papel de dizer para nós que temos lutas, que precisamos de cura, dizer algo do tipo: fique quieto, pare de orar, pare de clamar a Deus, pare de pedir socorro a Deus. Aquele homem, ele recebeu uma palavra das pessoas que ali estavam. As pessoas não se incomodaram porque ele estava anunciando uma palavra messiânica, do tipo, ou melhor, expressa por ele: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa expressão é uma expressão messiânica. Aquele homem está fazendo uma declaração: Jesus, tu és o Messias. Jesus, tu és o Messias. Jesus, o Messias, tem misericórdia de mim. As pessoas não estavam incomodadas por essa expressão daquele cego Bartimeu. Elas estavam incomodadas pelo grito de um moribundo. Uma pessoa que a sociedade não considerava como gente, como um ser vivo. Aquela sociedade estava silenciando aquele homem, dizendo: não incomode o mestre, fique quieto. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós não somos levados a ficar quieto ao invés de clamar pela nossa cura?
Quantas vezes eu e você não somos levados a ficarmos comedidos no silêncio, quando nós deveríamos erguer as nossas mãos e dizer: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Irmãos, nós muitas vezes nos preocupamos como a sociedade vai nos enxergar. A sociedade estava olhando para aquele homem dizendo: fique quieto, não incomode, não clame, não peça, não creia na tua cura, não há o que ser feito. Você não está vendo? Aqui é o laudo, metástase, grau 4, não tem o que fazer. Pare de incomodar a Deus, pare com essa infantilidade de você acreditar que Deus pode reverter essa doença na tua vida. Pare de acreditar que Deus tem poder para mudar a sua família que está doente. Pare de incomodar o Mestre. Isto tem sido a expressão desse mundo em que nós vivemos, tentando silenciar o nosso clamor. E quantas vezes, meus irmãos, nós nos deparamos com pessoas que estão entre nós sofrendo, que deveriam estar clamando, mas nós estamos dizendo para ela: fique quieto, aguente calado, aguente no seu silêncio, engula seu choro. E às vezes dentro de um ambiente como igreja, que deveria ser um local acolhedor para pessoas que sofrem, receberem graça, ser o local dela chorar, dela se derramar, às vezes aqui é o local que a pessoa mais vai encontrar barreiras. É um contrassenso, não é verdade? Quantas vezes talvez você entrou aqui e você precisava chorar, se derramar e falar: Deus, eu não aguento mais, Deus, eu não suporto mais. Mas quando alguém olha para você: ele está chorando. Por que ele está chorando? Por que ele está ali? É fraco, não tem fé. Crê, irmão, vai dar certo. Irmãos, há momentos na nossa vida que nós precisamos clamar. E aqui na igreja deveria ser esse ambiente para nós clamarmos sem ter nenhuma ressalva do tipo: eu estou falando com Deus. A religião tenta silenciar as vozes que clamam, que choram. O mundo tenta silenciar a nossa voz, falando que quando nós estamos clamando, estamos desequilibrados. Surtou. Ela está surtada. Ele está surtado. Não, ele está clamando. Aquele homem começa a ouvir palavras: fique quieto. Mas ao invés dele ficar quieto, com toda a repreensão que ele recebia, ele gritava ainda mais alto. Aqui é uma lição importante, irmão e minha irmã: clame mais alto, porque você sabe o tamanho da dor que você tem, você sabe a intensidade da tua dor, mas você vai clamar alto a quê? Ou o quê? Porque existem pessoas que ficam berrando, somente isso, mas não clama com fé pela sua cura, não clama com fé em nome de Jesus, pela intervenção de Deus na sua vida. Há pessoas que estão sim gritando, mas não gritando pela graça de Deus, estão gritando a sua dor nesse mundo. Aquele homem estava gritando a sua dor, e o mundo falou para ele: pare de gritar, porque você está nos incomodando. Enquanto Jesus, ele fez um outro movimento. Jesus, ele parou. E ao parar, Jesus, ele deu atenção àquele homem. Jesus, ele chama aquele homem, e Jesus faz uma pergunta que para muitos pode parecer óbvia. Jesus pergunta: o que você quer que eu faça por você?
O que você quer que eu faça por você? Parece óbvio essa pergunta de Jesus, não é? Se Deus sabe de todas as coisas que nós precisamos, por que nós oramos apresentando a Deus a nossa dor? Seria mais ou menos o seguinte: Deus, você sabe tudo que eu preciso, então manda tudo que eu preciso. Não seria assim a nossa oração? Mas quando nós oramos ao Deus que sabe tudo e que tem poder para mudar tudo, nós estamos mostrando a nossa dependência ao nosso Deus. É por isso que nós oramos, é por isso que eu falo o que eu estou sentindo, é por isso que eu falo da minha dor. Aquele homem, quando esteve agora com Jesus, ele conseguiu chamar a atenção do Senhor e daquele grupo que estava ali acompanhando, e naquele momento ele vai ter a conversa com Jesus. Jesus pergunta: o que você quer que eu lhe faça? E aqui aquele homem poderia dar uma resposta do tipo: Senhor, eu quero ser rico. Ele poderia pedir isso. Senhor, eu quero voltar para a minha família. Senhor, eu quero ter a minha casa. Eu quero ter dignidade. Mas o que aquele homem pede, que para nós pode ser óbvio, era algo que Deus estava examinando o coração dele. Às vezes nós estamos diante de Deus clamando, mas nós não sabemos o que queremos. Senhor, me ajude nos meus estudos. Deus, ok, vou te ajudar nos seus estudos. É uma oração. Agora, Senhor, eu não consigo entender cálculo. Me ajude a compreender cálculo. É diferente? É diferente, não é? Você está dizendo para Deus o que verdadeiramente você está enfrentando dificuldade. Senhor, cura-me. Ok. Senhor, eu estou com uma dor no meu peito, estou com uma dor no meu corpo, em tal área. Senhor, essa área precisa da tua cura. Aquele homem, ele pediu a cura para a área específica na vida dele, a sua visão. Ele foi e pediu a cura ao Deus do impossível. E a palavra de Deus diz que ele foi e curado imediatamente. Mas a palavra de Jesus a esse homem foi: a sua fé o curou. E esse é um texto provocativo, e essa palavra de Jesus é provocativa, porque coloca que a nossa fé em Deus, ela também gera resultados. A nossa fé em Deus também produz transformações. E nós achamos que não tem nada a ver. E é claro, nós temos aqui aqueles que vão dizer o seguinte: vem aqui à igreja, porque essa noite vai ser a noite da cura. E se a pessoa não é curada, a culpa é dela porque não teve fé. Mas se foi curada, é louros do pregador que teve o poder para curar. Aquele homem recebeu uma palavra do Senhor Jesus dizendo que a fé dele o curou. E isso nos ensina uma coisa, meus irmãos: sim, a nossa fé, ela é algo importante no processo também da cura. Porque se você não tem fé que o Deus do impossível pode curar você, a sua fé, a sua oração, ela vai ser uma oração vacilante. Do tipo: eu estou orando e vamos ver se vai dar certo. Eu estou pedindo, mas eu também não estou ali colocando tanta credibilidade que isso dará certo. A fé, conforme nós lemos em Hebreus 11:1, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Significa dizer, meus irmãos, que pela fé eu já creio no milagre. Pela fé eu creio que já estou curado. Pela fé eu creio que eu já vivo a nova vida em Deus. E Deus tem poder para curar imediatamente, mas Deus também tem poder para nos dar graça, para suportar o processo da cura. Nem todas as enfermidades Deus nos dará a cura, e isso é difícil aceitarmos. Mas nós devemos clamar a Deus pela cura. Nem toda enfermidade Deus vai dar cura para mim e para você. Aí você fala: mas que Deus injusto é esse? Deus sabe muito bem o nosso coração. Existem enfermidades que vai nos aproximar de Deus e ter uma vida devota a Ele.
enquanto nós, talvez tendo um corpo saudável, iremos nos afastar dos caminhos do Senhor. Deus, depois de ouvir a oração do apóstolo Paulo, 3 vezes ele clamando para que Deus tirasse o espinho na carne dele, não sabemos o que é esse espinho na carne. Deus diz para Paulo: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós, meus irmãos, precisamos entender que sim, Deus cura, e que a cura dele pode vir agora, imediatamente sobre a tua vida, mas também há o processo da cura. Deus te deu a cura agora, mas o atestado da cura vem depois de 30 sessões de quimioterapia. Ali vem o atestado da tua cura. Deus curou? Curou. Em que momento? Agora. O meu coração, a minha mente já crê que pela fé em Cristo Jesus eu já recebi a cura agora. E eu já vivo essa cura. E eu vou enfrentar o processo da cura, porque eu sei que Deus também estará trabalhando no meu coração áreas que precisam ser libertas, curadas, restauradas. Aquele homem que era cego, Bartimeu, ele tinha uma história. Ele vivia pedindo esmolas. A multidão tentou silenciar ele, mas aquele homem entendeu uma coisa importante, e isso eu quero destacar para você: toda boa dádiva vem dos céus. Tudo na nossa vida começa nos céus. A tua cura não começa na terra, começa nos céus. A tua cura não começa aqui na terra, começa nos céus. É dos céus que começam e é estabelecido todas as coisas. É dos céus para a terra que se desenvolvem as bênçãos. Foi dos céus que o nosso Deus, antes de criar todas as coisas, no tempo eterno, Ele falou: haja luz, e tudo veio a existir. É dos céus, como diz o salmista: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Foi aos céus que chegou o clamor do povo de Israel, que estava como escravo durante 400 anos no Egito. É a oração que o Senhor Jesus nos ensina a fazer: Pai nosso que estás nos céus. O Senhor Jesus é o pão vivo que veio dos céus. O nosso Deus diz: clame a mim e responder-te-ei. Esse Deus que se manifesta nos céus, e é dos céus que todas as coisas provêm, e é dos céus que nós temos que clamar. Jesus, quando esteve diante de Pilatos, no seu julgamento, aquele momento, Pilatos falou para Jesus: você não sabe que eu tenho autoridade para te libertar? E Jesus respondeu para Pilatos: você não teria nenhuma autoridade sobre mim, se primeiramente dos céus não lhe fosse dada autoridade. Irmão, irmã, a tua cura não está na terra, a tua cura está no céu. Mas às vezes eu e você estamos aqui na terra, gritando na terra, querendo a atenção da terra, da sociedade, falando: cura-me, me dê atenção, quando nós deveríamos clamar aos céus. Deus, respondendo a oração de Salomão em 2 Crônicas, a partir do capítulo 7, versículo 13 e 14, vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, abandonar os seus maus caminhos, então, da onde Deus vai responder? Dos céus. É dos céus. Malaquias 3:10, falando a respeito da consagração dos dízimos, das ofertas, vai dizer o seguinte: que Deus vai abrir as comportas da onde? Dos céus, para abençoar a nossa vida. Jesus, ele suplicava aos céus, não à terra. Os profetas rogavam aos céus, não à terra. É dos céus que vem a nossa bênção, meus irmãos, não é da terra. E às vezes nós estamos aqui clamando uns aos outros, quando nós deveríamos clamar ao Deus dos céus para que Ele nos abençoe. Nós precisamos ter essa mente e o nosso coração canalizado para compreender que a nossa bênção não está aqui na terra, mas vem dos céus. Tudo começa nos céus.
E nós não podemos ficar perdendo tempo, a não ser clamar aos céus pelas graças e pelas bênçãos sobre a nossa vida. Quantas vezes nós entramos em uma reunião importante de negócios, mas nós não entramos primeiramente na presença de Deus nos céus para falar: Deus, eu vou ter uma reunião amanhã. Eu estou preparado para amanhã e eu oro para que amanhã você feche um grande negócio em nome de Jesus na tua vida. Mas antes de você fechar um grande negócio com os homens na terra, feche um negócio nos céus com Deus. Talvez daqui a alguns instantes você terá uma conversa difícil com uma pessoa, mas antes de ter uma conversa difícil com essa pessoa, primeiro entre no reino dos céus e fale no trono de Deus o que está acontecendo. A nossa cura não está nesse mundo, meus irmãos. A nossa cura e tudo sobre nós vem dos céus. Mas nós insistimos como aquele homem que estava gritando. E a sociedade está dizendo: fique quieto, fique quieto, fique quieto. Quantas vezes como pastor, lidando com a igreja, há anos, aqui na Betel, principalmente, chega períodos em que nós temos dificuldades financeiras como igreja. E às vezes a palavra que eu ouço, até mesmo de líderes: pastor, fale para a igreja. E sabe uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos? Eu não vou pedir à igreja, eu vou pedir para o dono da igreja. O movimento é o contrário. Não é pedir à igreja, é pedir ao Deus dos céus que abençoe a igreja dele. Ah, meus irmãos, quando nós começamos esse movimento de clamar aos céus, ao Deus dos céus, e não aos homens, as bênçãos que o nosso Deus tem para a nossa vida começam a fluir. Tudo começa no reino dos céus. Tudo. É de lá que o nosso Deus governa céus e terra e tudo que existe. É dos céus que provém para nós a cura. E nós precisamos clamar. Aquele homem, ele clamou pela cura dele ao Deus, o Emanuel, o Deus conosco, que habitou entre nós. E ele clamou a Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem recebeu a graça dos céus, porque os céus tocou na terra pela pessoa de Jesus. Aquele homem agora que era cego, que não era contado num censo, agora esse homem tem identidade, ele volta a ser uma pessoa. Ele volta a ser um cidadão, ele volta a ter direitos, ele agora tem uma nova vida. E essa nova vida dele vai exigir agora um novo comportamento. E aqui é uma outra lição que eu quero destacar nesse texto. Aquele homem, depois de receber a cura, e a pergunta que eu lhe faço é: você tem clamado a Deus por um milagre, você tem clamado a Deus por graça na tua vida, e talvez a tua vida tornou-se, até o momento em que você não recebeu a cura, o seu objetivo de vida é buscar a cura tua, cura do filho, cura do pai, cura da filha, cura de alguém. Mas e quando a cura vier? Qual vai ser o significado da tua vida daqui para frente? O que vai acontecer com você daqui para frente? A partir do momento que você recebeu a cura, como você vai ressignificar a sua vida? Aquele homem, depois que voltou a ter a visão, ele poderia falar: bom, peraí, eu vou buscar minha capa, eu perdi minha capa, vocês encontraram minha capa. Ele poderia voltar e se preocupar tão somente com a sua capa. O interessante é que o texto diz que quando ele recuperou a visão, ele começou a seguir Jesus, glorificando a Deus. E não apenas ele, mas todo o povo, quando viu isso, deu louvores a Deus. Há irmãos que clamam por uma cura, por uma bênção na sua vida. Mas quando você recebe a bênção na tua vida, o que você faz com essa bênção? Tem muitos casais que oram a Deus pedindo pela bênção da paternidade. E depois que recebem a bênção da paternidade, fazem do filho
a sua adoração. Fazem do seu filho, da sua filha, a razão da sua existência, e não ao Deus que abençoou com a graça da paternidade e da maternidade. Há casais que estavam passando pelo divórcio, crise do divórcio, mas depois que recebem a graça, ali reconciliam-se, ao invés de se unirem para serem um só corpo adorando a Cristo. A meta deles é ganhar mais dinheiro, é ter mais riqueza. Não que seja errado você ter riqueza, mas a meta é apenas eles. Alguns aqui estão clamando por uma porta de emprego, por um negócio, e quando recebe o emprego, recebe a bênção, consegue ganhar dinheiro, a primeira coisa que faz é parar de vir na igreja. Tem muitos aqui que oram pedindo: Deus, eu quero entrar numa faculdade, eu quero ser uma pessoa promissora. Quando recebe a bênção, o que faz? Sai do caminho do Senhor. Nós nos tornamos muitas vezes incrédulos, a ponto de achar que o nosso Deus, Ele só é um Deus para nos dar coisas. Então o nosso clamor é o clamor daqueles pedintes. É o clamor desse homem que era cego e era um pedinte. Muitos aqui são talvez cegos e pedintes a Deus, cegos espiritualmente, e vivem pedindo a Deus: Senhor, me ajuda, uma esmolinha aqui para mim. Deus não quer te dar esmola, Deus tem para você algo muito maior do que esse mundo possa te oferecer. Mas nós nos acostumamos com as esmolas desse mundo, nos acostumamos a ficar com essa cegueira espiritual. Alguns crentes não creem na cura, eles creem que há um Deus que cura, mas ele não entende que Deus pode curá-lo agora, em nome de Jesus. E eu creio pela fé que Deus tem poder para te curar agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. E se for da vontade dele, sim, você vai sair daqui sem dor, curado, mas é da vontade dele. Mas se não é da vontade dele que você receba essa graça, a graça dele vai te sustentar até o dia que você estiver aqui na terra. Porque a graça de Deus sempre é maior do que tudo e do que todos. O nosso Deus cura. As pessoas ao redor daquele cego também estavam cegas espiritualmente. E Jesus, ele ao curar aquele homem agora tem uma nova vida, ele começa a seguir a Jesus. Deus, ele tem prazer em nos curar, mas você pode estar usando da sua cura, das bênçãos que Deus te deu, como um meio para se afastar de Deus. Irmãos, como pastor, como irmão em Cristo, eu já tive a oportunidade de orar por muitas pessoas. Pessoas que estavam vivendo situações complicadíssimas e juntos oramos, dobramos o nosso joelho, não uma, não duas, não três. Às vezes era 2 da manhã, a pessoa entrando em contato: pastor, não está dando, vamos orar agora, irmão. Dobra o joelho aí. Eu vou dobrar o meu joelho aqui. A pessoa recebeu a bênção, mas ele não fez daquela bênção um louvor ao nosso Deus. Há muitos empresários no nosso meio que são abençoados por Deus, mas não entende que Deus apenas momentaneamente confiou a responsabilidade de você gerenciar o que é de Deus. Há muitos irmãos que têm conhecimento em diversas ciências, mas não usam o seu conhecimento para abençoar e expandir o reino de Deus. Clame pela tua cura, mas quando a cura vier, e eu creio que ela já está vindo agora em nome de Jesus, tenha a atitude como esse homem, de glorificar a Deus na tua vida. Aquele homem
fez um clamor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O texto registra 2 vezes, mas eu imagino que esse homem gritou essa fala por muitas e muitas vezes. Só 2 que estão aqui. Ele não gritou só uma vez: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não. Passou um tempo, 2ª vez: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não. Aquele homem clamou muito. E como eu falei há alguns instantes, pode ser que você precise fazer esse mesmo clamor aqui hoje. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes eu já vim para essa igreja? No caminho, eu vim fazendo essa oração: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não é fácil estar aqui todos os domingos pregando. Não é fácil administrar dores de muitas pessoas e sofrer as dores das pessoas. Eu sou um pastor. Eu não sou um terapeuta. Eu sou um pastor. Significa que, ao ouvir a dor de alguém, eu não vou olhar no relógio e dizer: deu por hoje a sua sessão, na semana que vem avançamos a partir desse ponto. Eu ouço a dor, já fico ali no pensamento: o que posso fazer, como podemos fazer como igreja para ajudar. E há dias que pregar é mais difícil. Tem dias que crer que o nosso Deus, Ele fará o impossível, parece mais difícil para nós. E teve uma vez que foi muito difícil pregar aqui, como várias vezes, né? Mas essa vez marcou muito meu coração. Desde a primeira menarca da minha filha, ela sofre com dores. E nós procuramos encontrar vários meios de tratamento. Depois de 15 especialistas. Uma suspeitou que ela poderia ter endometriose. Desses 15 especialistas, gastamos todas as economias, reservas, o que você pode imaginar e não imaginar. Mas graças a Deus, encontramos a direção. Tratamentos, cirurgias e mais tratamentos. E depois de uma cirurgia, ela, em ato de convalescência, ela foi fazer uma aula, um cursinho. E depois naquele dia liga, estava aqui eu e minha esposa na igreja, acho que foi até numa época como essa. E aí ela não estava bem, ela teve uma grande hemorragia. E aí naquela hora, minha esposa, falei: mais rápido você se encontrar com ela, pegando o metrô, vou de carro, nos encontramos. Fomos ao hospital, entrou em caso de emergência, estabilizaram tudo. E graças a Deus, ela voltou para casa. 3 da manhã, chegamos em casa. Isso era sábado para domingo. E de sábado para domingo, a
A gente se prepara, revisa a mensagem, levanta às 5 da manhã, vai orar. Deus, eu preciso da direção. 3 da manhã, cheguei em casa, falei, bom, dá para dormir das 2 às 5. 3:10, minha esposa começa a gritar, corre aqui, Fernando. E eu corri. E aquele foi um dia muito forte para mim, porque foi o único dia que eu pensei que minha filha tinha partido. Ela tinha desfalecido. A minha esposa sem saber o que fazer. E foi essa frase: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Dei um chacoalhão. E para a glória do Senhor, minha filha está aqui. Eu creio no Deus de cura. E a dificuldade era estar aqui no outro dia, né? Isso, não consegui dormir, fui deitar. E eu falei, Deus, eu tenho que estar na igreja. Na tua igreja, pregando. Como se nada tivesse acontecido. E naquele momento eu tinha uma escolha. De dizer, eu não tenho condições de estar aqui. E de fato, humanamente eu não tinha. Como várias vezes eu não tenho condições. Mas eu lembrei de uma coisa. A graça foi maior do que a luta. Não tenho como deixar de glorificar a Deus. Eu não sei qual é a tua dor. Mas eu digo para você de um Cristo real que eu sirvo. Que nós servimos. Ele tem poder para curar. Você pode não crer. E talvez o não crer tenha cooperado até aqui para você não viver a cura na tua vida. Mas o nosso Deus, Ele faz um milagre acontecer. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez seja esse o grito que você precisa dar aqui hoje. Talvez esse ambiente precisa ser o ambiente para nós fazermos isso. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero convidar você para orar. E talvez essa vai ser a sua oração enquanto nós estivermos cantando esse cântico. Talvez o cântico vai ser a sua oração. Mas clame pela tua cura. Clame pela cura do seu filho. Clame pela cura da sua filha. Clame pela sua cura emocional. Clame. Clame. Faça como Bartimeu que clamou, não desistiu. Clame, clame com fé. Clame, clame. Talvez esse tempo agora é para você clamar. E talvez se você for cantar, vai ser o seu grito de Senhor, eu creio que o Senhor é a cura. Mas faça agora desse momento a tua oração. Vamos cantar, mas tenha seu tempo. Clame pela cura. Mas não preencheu-me canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. E me trouxe pra perto, e todo desejo é
satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. Deus nas montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, Nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Torna luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza assim. O Senhor pode fazer, traz a vida ao Senhor, faz de nossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. não há nada, Nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Não há nada, nada melhor, nada melhor, nada melhor que meu traz a vida ao sepulcro, faz de nossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode O Senhor pode fazer. Talvez o que eu e você precisamos fazer agora é como Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pode falar isso comigo agora? Para o seu ouvido ouvir a sua voz. Não é para eu ouvir, é para você ouvir a sua voz. Você pode falar? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pode falar mais alto? Você pode ficar até em pé para falar mais alto, como aquele que estava clamando. Vamos falar novamente? Jesus,
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pode ser mais alto ainda? Talvez toda a força do seu pulmão, bem forte, vamos lá? Jesus, Filho de Davi, esse tem sido o clamor do teu povo que está aqui comigo, Pai. Tem misericórdia de nós. E pela fé nós saímos daqui com a certeza de que tu és um Deus de cura. E que a cura do Senhor veio nesse momento. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Que o Senhor sobre nós resplandeça seu rosto e nos dê a paz. Deus te abençoe. Vá na paz, em nome de Jesus, o Filho de Davi. Que bom que você participou aqui conosco do culto da Betel. Espero que nesses minutos a tua casa também tenha se tornado, juntamente com a nossa casa, uma só casa, a casa de Deus. Se essa mensagem de Deus tocou no teu coração, entre em contato conosco pelo número de WhatsApp que está aqui na tela. Teremos imenso prazer em saber como Deus falou a sua vida nesse exato momento. Talvez a tua decisão seja a decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo. É a melhor e mais importante decisão da tua vida. E nós, como igreja, queremos ajudar você a caminhar nesses primeiros passos. Para isso, também vamos pedir que você manifeste para nós a sua decisão. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Se por outro lado, você estava afastado dos caminhos de Deus e deseja se reconciliar com Jesus, também compartilhe conosco, porque voltar para a casa do Pai, voltar para uma casa de recomeço, é o que Deus também tem separado para a tua vida. E a outra decisão que você pode ter tomado, você já aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas ainda você não foi batizado e você deseja ser batizado. Então, entre em contato, nós também teremos um imenso prazer de saber essa fase da tua vida que você está vivendo. A nossa decisão tomada diante de Deus é uma decisão muito importante. Deus leva a sério a sua escolha, Deus leva a sério a sua decisão. E nós, como igreja, queremos te ajudar a caminhar na direção que o nosso Deus tem para a sua vida. E eu quero encerrar agora somente com uma palavra de gratidão a Deus pela sua vida. Pai, obrigado por essa vida que tomou uma decisão contigo nesse momento. Em nome de Jesus, receba a nossa gratidão. Amém. Esperamos por você no próximo culto aqui da Igreja Batista Betel. E até lá, nos acompanhe em nossas redes sociais.